Fala, pessoal do MW Futebol. Sou o Breno Barbosa, analista do MW Futebol. Dando sequência na nossa série de entrevista, trago hoje uma referência para a nossa categoria, um cara que é multicampeão, passagem pelo Vasco da Gama, Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e outros diversos times. A gente fez a nossa primeira entrevista com o Roger Machado, tá? Vou deixar o link aí embaixo para vocês. E espero que seja um grande conteúdo, que a gente bata um excelente papo, que possamos aprender junto. Seja bem-vindo, professor Dorival Júnior. Boa noite a todos, é um grande prazer, é uma satisfação poder estar falando sobre futebol, é a nossa vida, é o que nós gostamos, e principalmente um debate envolvendo muito mais parte técnica e tática, e eu acho que é o interesse de todos nós, até porque nós buscamos uma melhoria para o futebol, e justamente nesse sentido e nesse quesito, que é a parte que mais exige, que mais emociona, que mais nos motiva, é você procurar as variações possíveis e apresentar soluções dentro dos seus trabalhos para que busquemos assim um caminho melhor para as nossas equipes. Perfeito, Dorival. Vamos lá. Você teve uma passagem como jogador, foi um excelente jogador. Não tive a oportunidade de acompanhar, mas quem fala disse que foi um grande jogador. Inclusive atuou pelo Palmeiras. E quando jogador, Dorival, você já tinha essa parte tática, esse olhar diferente, essa visão melhor? E como que é a relação do treinador com o jogador que tem esse olhar mais tático, que percebe melhor as situações? Olha, eu gostava muito. Eu gostava porque, principalmente nas minhas últimas 5, 6 equipes, eu já preparava uma nova situação, não é? Que eu não sabia o que poderia acontecer, até em que momento eu conseguiria manter a minha carreira profissional, já que o atleta, segundo a minha esposa fala, ele morre 2 vezes, né? Ele morre quando ele para de jogar, principalmente, e a segunda é a morte natural de todos nós. E queira ou não, foi uma situação complicada, difícil, porque tudo aquilo que você tenha desenvolvido, realizado ao longo da sua carreira, ela passa a não ter mais valor a partir do momento que você tome uma outra posição. Então, eu vinha preparando um novo momento, muito mais por esse lado prático do que propriamente pelo lado administrativo. Até porque eu tive também essa oportunidade dentro do Figueirense. O meu início foi no Figueirense. Fui durante 8 meses diretor de futebol do Figueirense e a partir de agosto, setembro de 2013 eu acabei assumindo o clube já como treinador, que era na realidade aquilo que eu havia preparado esses últimos 7, 8 anos da minha carreira como atleta. E queira ou não, nesses anos, sim, um pouco mais diretamente, eu procurava me atentar muito, né, para esses detalhes, os movimentos dos treinadores, aquilo que os jogadores gostavam, aquilo que não gostavam, a vivência de vestiários. Eu me atentava muito para alguns detalhes dos adversários. Às vezes você não discute isso com o seu treinador, porque eu não queria misturar naquele momento essas situações. Em um instante ou outro, talvez, participasse com os atletas que estivessem mais próximos. Olha, talvez em alguns momentos eu tenha colocado as minhas dúvidas, as minhas observações aos meus treinadores, mas tudo de uma maneira muito sutil, porque, queira ou não, existia sempre uma distância, e eu respeitava muito essa distância de atleta para com o seu treinador. Então, é um fato que veio amadurecendo, veio crescendo, eu vim tomando gosto por isso e procurei fazer desse último momento
como atleta, um aprendizado para um futuro próximo. Perfeito, Dorival. Hoje você tem na sua comissão o Lucas Silvestre, que também é teu filho. O Lucas que participou conosco no podcast. E uma coisa que me marcou bastante é que o Lucas ele sempre cita o Dorival técnico. Ele não usa muito a figura do pai Dorival, sempre o Dorival técnico. Como que é a sua relação com o Lucas profissionalmente? Como que você enxerga essa relação? Também temos o Tite, que é o filho dele, na seleção. Como que você enxerga essa parte do técnico com a sua comissão técnica, especialmente sendo seu filho? Olha, muitos falam, né, a respeito de nepotismo no futebol e eu entendo quando colocam dessa maneira. O Lucas está comigo já há mais de 10 anos e para que ele entrasse na minha comissão técnica, ele levou pelo menos mais uns 5 anos desenvolvendo trabalhos paralelos, desenvolvendo a sua carreira, se preparando um pouco mais para que pudesse vir a ter uma oportunidade. Quando eu percebi que ele já estava vivendo uma nova situação, me passando coisas assim com consistência, já existia um amadurecimento, aí sim eu dei a ele uma primeira oportunidade e a partir daí ele foi buscando o espaço, ele foi se posicionando. Eu acho que mesmo dentro de um grupo de trabalho você precisa ir muito da figura do seu auxiliar, que ele esteja muito mais próximo aos atletas do que o próprio treinador, até porque as decisões elas serão do treinador, quer sejam em alterações, em mudanças, em uma chamada de atenção, em uma correção, de repente uma tomada de posição, inclusive tendo que afastar, tendo que tirar um ou outro profissional de um grupo de trabalho, e essa atitude ela é tomada única e exclusivamente por quem comande. E é natural que você converse com todas as pessoas que fazem o ambiente do seu trabalho, que fazem o dia a dia do seu trabalho, porém a decisão final ela é sempre do treinador. Então, eu procuro deixar bem claro isso aos jogadores já no primeiro dia, que ali tem sim o pai e o filho, mas acima de tudo tem o profissional. E o profissional está sendo avaliado a todo momento, tanto o meu trabalho pela diretoria, torcida, enfim, de um modo geral, como o trabalho dele, como um dos auxiliares que fazem parte da minha comissão e que estarão sendo, talvez, ele até muito mais cobrado do que naturalmente um profissional seria, pelo nível de exigência, pelos cuidados que eu tenho que ter e, acima de tudo, pela responsabilidade de poder estar transferindo a ele a confiança de que o trabalho seja mantido num nível compatível com as nossas pretensões e com tudo aquilo que nós necessitamos e tentando extrair o máximo possível dele como profissional à frente de um grupo de trabalho. Então, essa colocação ela é importante, porém, o desenvolvimento do trabalho dele ao longo desses anos é que me passa a segurança e muito em razão da consistência que ele demonstra, da confiança que é passada justamente pela preparação que ele teve, pelo desenvolvimento que ele alcança nesse momento. Eu acho que passamos já daquela fase, né, de insegurança, de incertezas, para uma fase de confirmação, e isso aí faz dele um profissional já reconhecido no mercado e sempre que possível e necessário, as posições dele são também respeitadas em razão de toda a experiência que ele adquiriu ao longo desses anos. Com certeza. Acredito que seja um grande orgulho. A sua família já tem essa tradição. Seu pai, ele foi diretor da Ferroviária e teu tio, o Dudu foi um dos principais ídolos do Palmeiras. Então, a família já tem esse laço. Acredito que seja um motivo de grande orgulho. Vamos um pouquinho mais para a parte tática agora. Quais são os seus conceitos táticos e qual modelo você gosta de implantar nas suas equipes? Bom, assim, Breno, eu acho que o modelo tático vão depender de 2 detalhes. Primeiro, se você vai ter a oportunidade da montagem do seu grupo de trabalho, que dificilmente acontece no futebol brasileiro. Segundo, e isso é uma necessidade do treinador. Quando você chega no meio de uma competição, quando acontece na maioria das vezes com os nossos profissionais, você precisa de uma leitura rápida daquilo que você tenha nas suas mãos.
E a partir dessa definição, aí sim, é que você vai fazer a opção, dentro das características apresentadas pelo seu grupo de atletas, você vai fazer a opção pela maneira de atuar da sua equipe. É natural que, de repente, você pegando um trabalho já no meio do caminho, você já perceba algumas características por ter acompanhado partidas dessa equipe. Em outros momentos, talvez não. Talvez você não esteja acompanhando esse processo de desenvolvimento de trabalho. Então, é mais do que necessário uma leitura rápida de todo o contexto para que você comece a tomar as suas posições. Eu, particularmente, eu gosto muito, e não gosto de falar também muito em números, tá? Mas, para mim, o 4-3-3, teoricamente, ele é um posicionamento inicial que me agrada muito. 4-3-3 por quê? Porque todas as variáveis possíveis, elas nascem do 4-4-2, com pequenas alterações, com pequenas mudanças, porém, você pode perceber que toda a linha de marcação, principalmente a linha mais baixa, ou seja, a linha de zagueiros mais próximas ao seu gol, ela, em um momento que você esteja sendo atacado, é muito natural que você perceba claramente que, no mínimo ali, independente de você estar jogando, às vezes, com 3 zagueiros, com 2 homens de contenção e 3 na linha de frente, num 2-3, 2-3, de repente, você tenha a última linha montada com 4 homens. É instintivo isso, porque em cima da linha da grande área, a formação inicial ela se baseia em 4 homens de contenção. Então, quando você parar para olhar, qualquer que seja a definição tática dada em números para a sua equipe, você vai ver que a sua primeira linha de contenção vai ter, no mínimo, 4 homens. Eventualmente, como tem acontecido agora no futebol mundial, uma variação para 5 homens, quando os laterais, de repente, se preocupam muito mais com o homem de dentro do que com o homem de fora, que tem a obrigação de serem acompanhados, os laterais que passam, os atacantes que sejam um pouco mais agudos, pelo homem que esteja um pouco mais adiantado. Ou seja, o seu lateral entra muito mais próximo aos zagueiros para dar uma sustentação e fazer com que a linha esteja um pouco mais próxima no momento da contenção. Eu gosto muito desse sistema do 4-3-3, por quê? Porque ele faz com que você tenha variáveis dentro da partida, quer seja atacando, quer seja defendendo. Você pode ter, de repente, uma variação por um 4-1-4-1, muito sutil, ou para um 4-4-2, ou até para um 4-2-3-1, enfim, ou para um 4-3-2-1, vai depender muito do posicionamento de ataque da sua equipe ou do posicionamento de defesa. O que nós temos que ver é que hoje o futebol está perdendo muita figura daquele número 9 enfiado entre zagueiros, né? Que seja referência. Você pode ver que nessa Copa América apenas 2 equipes atuaram dessa forma, apenas o Peru com o Guerreiro e a Venezuela. Me fale agora a memória, o 9 da Venezuela, cara forte, grande. Como? Rondon. Exatamente. Apenas essas 2 equipes tiveram, na realidade, um 9 de origem. E a grande maioria jogaram com atletas de flutuação, ou meia atacantes, ou atacantes, mas que saíam, movimentavam e que chegavam dentro da área. Então, são situações que lhe dão condições de uma alteração dentro de um sistema pré-definido ou inicial, como queiram. O que eu vejo é que o futebol está evoluindo muito nesse sentido e toda atenção é mais do que necessária. Na realidade, você tem que defender, no mínimo hoje, com 9 jogadores. Você pode ter um homem fora da linha de combate, um homem que já vai ter dificuldades. Se você passar a ter 2, 3, eu não tenho dúvidas que você será envolvido
em algum momento desse envolvimento que aconteça, fatalmente você vai sofrer uma infiltração, vai sofrer uma penetração, porque a mobilidade dos homens que vêm de trás, as triangulações, essas combinações de trocas de passes com infiltração, elas são muito frequentes. E a obrigação da equipe que defende é tentar neutralizar o máximo possível essa possibilidade ao adversário. Por isso que eu não dou muita importância nesses números. Para mim, são relativos. Mas eu digo que nós temos que atacar com o maior número possível de jogadores e defendemos também da mesma forma. Perfeito. Tem 3 números, assim, 3 esquemas que você fez que chamam muita atenção. No Santos de 2015, você utilizou em alguns momentos um 5-3-2, com o Yuri e o Renato mais recuado, ao lado do David Braz. Em alguns momentos, você utilizou um 3-4-2, seria o David Braz como base, sendo um líbero, o Yuri como regista, um pouquinho mais à frente, o Renato, o Lucas Lima e os jogadores de frente. E no Internacional, você utilizou, acho que 2 jogos, o 4-6-0, sem aquela referência. E no Flamengo também, mas no Flamengo tinha a referência, entre aspas, que era o Uribe, só que o Uribe ele flutuava muito. Você citou agora que cada vez mais está perdendo essa referência do 9 móvel. Acho que no Brasil hoje a gente tem surgindo o Pedro do Fluminense e o restante é sempre um jogador muito móvel. Como que você enxerga essa relação? E para você, quais são as diferenças de posição e da função? Por exemplo, eu cito o Yuri, que ele cresceu muito com você no Santos, era um volante como posição, só que poderia atuar em várias funções. Ele te dava a saída de bola, a construção, uma lavopiana, ele te dava o passe em ruptura, ele te dava a cobertura, uma possível chegada ao último terço. Como você enxerga essa parte de posição e função? Primeiro, eu fico feliz das suas observações, porque é engraçado, mas ao longo de 2 anos eu nunca fui questionado nesse sentido dentro do Santos Futebol Clube. Nenhuma pergunta que me foi dirigida foi com essa intenção. Nós tínhamos realmente o Renato um pouco mais centralizado, o Yuri de um lado, o Thiago Maia do outro, sendo que o Yuri era teoricamente um segundo zagueiro, deixávamos apenas o David Braz como se fosse um último homem entre o goleiro e a sua primeira linha de ataque, que na minha concepção é a linha de meio campo. Entrávamos com os 2 laterais por dentro, então nós tínhamos muitos homens concentrados, né? Entre linhas do adversário. Thiago Maia era o homem que completava essa primeira linha de 3, Renato, Yuri, Thiago Maia, Lucas Lima, Gabriel, que flutuava, juntamente com os 2 laterais, Zeca e Vitor Ferraz, e na frente o Ricardo, com a chegada aí sim do Gabriel, com a chegada do Marquinhos Gabriel, com a chegada do Giovani, com a chegada, enfim, sempre nós tínhamos uma área muito preenchida, porque todos os jogadores construíam muito próximos, as combinações em trocas de passe. Quando você chegava dentro da área adversária, depois de uma troca incessante de passes, você estava em condições de uma infiltração e, o principal, infiltrar para definir. Porque é inaceitável você infiltrar sem ter a definição acontecendo. E isso acontecia muito com o Santos. O Santos criava, o Santos infiltrava, ocupando espaços do adversário, só que em condições de definição das jogadas. Porque pior do que você não conseguir atacar os espaços, ou melhor, não conseguir criar espaços, é você ter os espaços e não conseguir atacá-los. E isso nós fazíamos como sendo uma característica muito importante da nossa equipe, porque nós tínhamos a aproximação de muitos elementos na troca de passes, porém, os meus que estavam trocando passes se preocupavam com as infiltrações. E aconteciam muito jogadas de combinações, com infiltrações pelos lados, já dentro da área adversária,
no sentido de uma definição propriamente dita da jogada. Ou seja, no mínimo essa bola iria ser chutada ao gol adversário, concluída, cabeceada, enfim, uma definição existiria. E isso foi muito importante para a equipe do Santos. Com a equipe do Internacional, chegou um momento que eu perdi Leandro, Damião, Jô, e não tinha nenhum atacante de referência. Nós realmente usamos essa maneira de atuarmos, praticamente com 4, 6 homens de flutuação, e fizemos grandes resultados com isso. E interessante que, inclusive, em uma das transmissões, eu pego uma colocação, nós perdíamos a partida por 2-1 e viramos para um 4-2, e o próprio comentarista da emissora, naquele momento, eu estava vendo o vídeo da partida, e ele dizia que era impossível o Internacional fazer gols porque não tinha um atacante de referência. E, de repente, nós saímos de um 1-2 para um 4-2 em número de gols. E em momento nenhum ele colocou aquilo que havia acontecido. Então é estranho isso, porque independe às vezes de um posicionamento que seja mais ofensivo ou mais agudo de um atacante, para que você tenha condições de poder estar ali definindo jogadas. E com aquela formação que nós tínhamos, nós fizemos muitos gols, porque existia a mesma movimentação, as penetrações, e naquela partida em especial, eu coloquei D'Alessandro como um 9, flutuando, um jogador que saía da marcação do zagueiro, os zagueiros ficavam vendidos, ele mesmo se encarregava de colocar os companheiros na cara do gol em condições de poderem definir. Então, foram situações assim bem interessantes que aconteceram, como aconteceu com o Santos em 2010 também, onde era a única equipe do país que atacava só por dentro, não tínhamos ataque pelos lados do campo, e em momento nenhum eu fui questionado a respeito dessa situação. O Santos se mostrava uma equipe altamente ofensiva, fazendo e fez, talvez seja a equipe que mais fará gols numa Copa do Brasil. Foi aquela equipe do Santos de 2010. Eu acho que dificilmente uma equipe vai bater o número de gols que nós fizemos naquela edição. E éramos uma equipe que só jogávamos por dentro, não tínhamos jogadas pelas laterais do campo. Dificilmente os nossos 2 laterais, que eram Pará pelo lado direito e Maranhão, e do lado esquerdo Léo e Alexandro, a não ser com o Alexandro nós tínhamos uma passagem, mas os demais jogadores eram jogadores muito mais de contenção, de marcação, se preocupavam muito mais em darem liberdade aos homens de meio e frente para poderem atacar do que propriamente eles se preocuparem com uma ultrapassagem. Olha, raramente isso acontecia. E essa equipe foi uma equipe que fez muitos gols, contrariando tudo aquilo que se defendia em relação à lógica do futebol. Perfeito. Dando uma ponderação, uma opinião minha sobre essa equipe do Santos, o centroavante na época era o André, só que o André nunca foi um jogador muito alto, muito estático ali dentro da área. O Perval tinha um jogador mais centralizado. E quando você tinha os laterais subindo, se eles tivessem que subir, o Neymar certamente teria que fazer alguma compensação. Ou o Robinho. São os 2 extremos que eram mais abertos. Então, a sua ideia foi fechar uma primeira base, com os laterais segurando mais na base, dando liberdade, potencializando Neymar, Robinho, Paulo Henrique Ganso, Marquinhos, que também chegava muito no apoio, ou Wesley, e o André. Então, a ideia seria fazer sempre triangulações por dentro do funil, próximo do núcleo do campo ali, sempre triangulações entre os 3 associações, deixando o espaço para uma possível avançada em profundidade ou amplitude, mas sempre centralizando por dentro com o objetivo de finalizar o mais rápido possível ali. Exatamente. Tanto é que a maioria dos nossos gols, eles saíam de bico de área grande a bico de área grande, justamente nesse setor. Eram os setores que nós mais penetrávamos. Nós tínhamos amplitude, sim, e ora eram Robinho e Neymar que estavam um pouco mais por fora, ora não. Ora nós tínhamos a amplitude com o próprio André, ele ficava um pouco aberto,
puxando os laterais para fora do campo, para que eles não participassem de uma possível cobertura nos momentos dessas triangulações. Então, você tendo um homem um pouquinho mais aberto e que se preocupava, aí sim, em se projetar rapidamente quando a jogada acontecia do lado oposto, é natural que você ganhava ainda um homem que chegava de surpresa. E muitos foram os gols que nós trabalhamos pelo lado direito, finalizamos pelo lado esquerdo, ou ao contrário. Mas a grande maioria dos nossos gols aconteciam em jogadas de combinações por dentro, entre bico de área grande ao bico de área grande. Essas jogadas eram de aproximação, de troca de passes. Por quê? Porque nós deixávamos os 2 zagueiros por trás e mais um lateral. O lateral do lado oposto poderia estar participando, dificilmente pelo lado do campo. Ele estaria participando sempre por dentro. Isso que acontecia muito com o Zeca e com Vitor Ferraz no Santos de 15, 16 e 17. Era interessante porque nós montávamos um cinturão na frente da área adversária, porque eu tinha só jogadores praticamente com características de atacantes. Eu tinha o Wesley, que era um ponta, começou jogando como um ponta. Eu tinha o único volante, teoricamente um volante que seria de contenção, também não era. Olha, quantos gols Arouca fez com penetrações por dentro, sendo ele o homem que iniciava e finalizava as combinações, as trocas de passe. Então, eu acho que era uma equipe completamente diferente. E em momento nenhum isso daí me foi perguntado por que isso acontecia. É interessante isso, mas é uma colocação que eu faço depois de anos, apenas tentando mostrar aquilo que era feito, os resultados que nós tivemos, o número de gols que nós encontramos naquele momento, e que dificilmente será batido por uma outra equipe, justamente usando e abusando dessa situação de estar jogando com aproximação, a habilidade do jogador brasileiro, a troca de passe, as movimentações, e isso acontecia com uma facilidade muito grande. E o André era um cara que era responsável por todas essas complementações, quer seja para dar o toque final de uma jogada, ou até para vir para ser esse pivô que faria com que nós tivéssemos na penetração de um companheiro a definição da própria. Então, André executava um papel muito importante na equipe e foi fundamental para a maturação, para o crescimento desse grupo e para o número de gols que nós alcançamos naquele momento. Perfeito. Quando eu gravei com o Roger, ele deu um exemplo do sistema defensivo dele com uma orientação do handball, que era uma linha de 6. Eu enxergo nesse Santos uma orientação do basquete, que é aquela linha de 5 perto do garrafão, seria o bico da área. Então, o André seria um jogador fixo, mas com uma mobilidade para obstruir o zagueiro, servir como uma referência, os outros jogadores tabelando e associando. Partindo disso, como que é feito o planejamento? Porque nessa equipe do Santos, provavelmente todos os seus trabalhos anteriores também, você estuda, você conhece as características do seu elenco e vai adaptando. O Santos, você teve a sensibilidade de perceber que teria mais poder de finalização e decisão atuando por dentro. Por exemplo, o Flamengo tinha um pouquinho mais por fora, com o Vitinho dando muita amplitude. Eu acho que foi o melhor momento do Vitinho no Flamengo. Você centralizava sempre a jogada pelo lado direito, com o Everton Ribeiro como ponto construtor, e terminava no Vitinho, em amplitude, sempre no 1 contra 1. Ele explorava muito bem essa ação. E o Paquetá sempre na entrelinha, aparecendo. Então, era um pouco diferente, só que sempre visando o gol. Então, eu queria saber como que é o planejamento, como que é esse micro, meso e macro ciclo, dentro de 4, 5 meses, infelizmente, que o técnico tem. Você ainda teve felicidade não, você ainda teve a capacidade a oportunidade de ficar 1 ano, 2 anos em alguns times, e dentro disso você conseguiu desenvolver ideias e absorveu o máximo do seu elenco. Então, como que é o planejamento? E, rapidinho, sobre o Santos de 2010, como que era a gestão
com os meninos da vila? Como que era a gestão de vestiário, dia a dia? Como que tudo isso influenciava dentro do campo? Bom, primeiro que quando eu cheguei no Santos, nós tínhamos um time ali que era todo ele contestado. Desde do Edu Dracena, que vinha voltando de uma lesão, Pará, que não tinha ido bem no momento anterior, Ganso, Robinho, que eram muito questionados naquele instante, Wesley tinha sido emprestado para o Atlético do Paraná e eu pedi o retorno dele, porque eu havia visto o Wesley jogar. Arouca não estava sendo aproveitado no São Paulo e eu pedi a contratação do Arouca. Fui buscar o Durval, que era um jogador da minha confiança, que eu havia levado para o Sport de Recife, do Atlético do Paraná, e foi um jogador extremamente irregular, e eu disse que nós traríamos o Durval, que não era um jogador comercial. O Durval era um jogador para ficar 5, 6 anos no Santos, que acabou acontecendo. Fomos buscar Alex Sandro, que era uma promessa, porém não era titular no Atlético do Paraná. A recuperação do Léo, André, que vinha despontando, surgindo, mas ainda tinham muitas dúvidas com ele. Fomos buscar o Zé Love, não era titular do CRB, só para vocês terem uma ideia, do CSA, desculpe, do ABC. Pedi a contratação do Danilo, que era um lateral que me chamava muita atenção no América Mineiro. E isso tudo com a chegada do Marquinhos, que encerrou a carreira o ano passado no Avaí, que na ocasião foi muito importante na montagem dessa equipe, que deu uma sustentação muito grande até a chegada do Robinho à equipe do Santos. Então, assim, era uma equipe que ainda tinha todas as incertezas possíveis, porém, já no primeiro trabalho eu disse que eu montaria a equipe do Santos em cima do Paulo Henrique Ganso e do Neymar, que eram dois jogadores excepcionais. As poucas partidas que eu havia visto dos dois me chamavam e me encantavam. Me chamavam a atenção e encantavam por aquilo que produziam. E foi com essa ideia que eu fui para o Santos. Eu cheguei em dezembro de 2009, começamos a montagem daquela equipe. Logo que eu acabei de sair do Vasco, íamos tentando buscar um ou outro atleta, nós não tínhamos valores, estava uma situação muito difícil, os jogadores acreditaram, confiaram naquilo que eu havia apresentado e começamos essa montagem. Talvez a primeira boa ideia que nós tivemos foi trazermos o Wesley como um segundo volante, fixarmos o Arouca como um volante teoricamente de contenção. Começamos ali abrindo o Campeonato Paulista já com 4 gols naquela primeira partida, e a equipe foi fazendo gols um atrás do outro, e depois tivemos a Copa do Brasil da mesma forma. Então foi uma equipe que foi sendo construída aos poucos. Você às vezes precisa não só daqueles 15, 17 dias que nós tivemos de trabalhos, mas você precisa de um tempo maior para que você possa ir moldando a sua equipe dentro daquilo que você acha conveniente. Até porque você tem uma ideia inicial, mas a própria característica dos atletas é que vão te mostrando outros caminhos. E aos poucos nós fomos mudando a configuração da equipe, mudando o desenho da equipe, corrigindo alguns probleminhas que aconteciam, alguns posicionamentos, e a equipe foi tomando forma, foi tomando corpo, foi acreditando, a repetição de treinamentos, jogávamos com um toque na bola, deixávamos o último terço do campo para que aí sim o jogador pudesse usar e abusar das suas individualidades, mas era muito importante esse espírito coletivo que a equipe apresentava. E talvez tenha sido isso que tenha sido o diferencial daquela equipe do Santos, porque todos eles possuíam um individual muito alto, o lado individual sendo representado pelo lado coletivo anterior às individualidades, é natural que os resultados eles vão aparecendo de uma maneira mais tranquila. E eu acho que esse talvez tenha sido o principal ponto. Ninguém usava ali das suas vaidades. As vaidades eram dominadas pelo coletivo do grupo. Eu acho que esse foi um fator importante e aí proporcionou um crescimento natural dos jogadores, a confiança foi sendo adquirida, foi sendo melhorada, passamos a render
até acima do que a equipe esperava, mas do que a gente já projetava, porque na primeira reunião que eu tive com os jogadores, eu falei a eles que aquele treinamento que eles tinham me mostrado em apenas 20 minutos de bola rolando, que eles poderiam marcar a história do Santos Futebol Clube, porque era impressionante a forma como o primeiro treinamento com bola, no primeiro dia que nós chegamos ao Santos, a impressão com que todos ficamos em relação ao que aquela equipe poderia produzir. Qual era o carinho com que se tratava a bola, a qualidade na troca de passes, as movimentações inteligentes, as aproximações e a mudança de comportamento muito rápido e usando sempre um toque apenas, ou seja, o lado coletivo da equipe muito mais do que o lado individual. Então, a grande maioria dessas jogadas foram construídas coletivamente. E por isso que eu pontuei a eles, que eles poderiam marcar a história do Santos Futebol Clube se eles continuassem fazendo o que eu vi naquele treinamento. E ao longo de todo esse período foi muito interessante, porque tudo isso foi sendo mostrado aos poucos e a confiança com que eles desenvolviam que faziam com que a equipe amadurecesse e crescesse de uma maneira tão rápida e produtiva. Com relação à segunda pergunta, desculpe. Sobre a gestão de vestiário, não só no Santos, Sim. Mas, por exemplo, no Palmeiras, no Inter, Atlético, Olha, como é essa gestão no vestiário? Isso daí é muito particular, vai muito do grupo de trabalho, vai muito da condição dos atletas. Palmeiras eu tive algumas dificuldades, porque eram 46, 47 jogadores dentro do vestiário. Nós tínhamos 8 jogadores estrangeiros, quando na realidade eu podia contar apenas com 5 jogadores. Nós tínhamos uma insegurança muito grande, de um modo geral. Problemas, o treinador ele tem todos os dias praticamente. O caminho é você solucionar os problemas rapidamente. É você ter condições de não deixar um problema que ele ganhe corpo, que ele passe de 24 horas. Ele tem que ter uma definição e uma decisão. Para que isso aconteça, a diretoria tem que estar ao teu lado, tem que estar presente, tem que estar participando, tem que estar ativa num clube. É fundamental que isso aconteça. Como também é muito importante a consciência do atleta, a participação do grupo, que você tenha jogadores que te representem dentro do vestiário. Isso é fundamental. Aquele grupo era muito interessante, mas era um grupo muito jovem de 2010. Não era complicado de você levá-lo. Era um grupo que pediam poucas coisas e você, às vezes, dava até mais do que eles pediam, porque nós podíamos fazer isso, até porque estávamos sentindo a evolução que o grupo vinha tendo e o quanto eles estavam integrados dentro do trabalho. Um puxão de orelha aqui, uma correção do lado, é um fato natural, isso daí acontece em qualquer grupo. Ainda hoje, com um grupo mais vivido, mais experiente, você também tem que estar tomando posições a todo momento, e isso acontece com qualquer profissional, qualquer treinador, com qualquer, na realidade, com qualquer líder que esteja à frente de um grupo. É um fato que você convive. Na minha concepção, o treinador de futebol, ele é um gerenciador de problemas, entre aspas, até porque esses problemas eles se apresentam todos os dias. Pequenos, médios, eventualmente um ou outro um pouquinho maior, que você tem que estar presente, participando, tentando soluções, resolvendo e tentando manter o seu ambiente de trabalho de uma maneira sempre saudável. Perfeito. Você teve um período fora do país, você disse que não é uma reciclagem, que não consegue fazer uma reciclagem com 30, 60 dias. Mas acredito que para adquirir experiência, ver como funciona o trabalho lá fora, isso já é até uma crítica para a FBF, para quem está aqui hoje no comando do esporte do Brasil, porque os técnicos não têm essa sequência. Lá fora, pelo menos um ano, ele vai ter. Tem uma frase do Guardiola que você cita sempre, que ele diz no livro dele que no primeiro ano você implanta um conceito, no segundo você faz algumas mudanças nesse conceito, e no terceiro você colhe os frutos desse conceito. E hoje no Brasil a gente não consegue ter. E queria saber qual que é a influência
também do Guardiola em cima do seu modelo de jogo, dessas ideias, porque nos últimos trabalhos, principalmente no Flamengo e no São Paulo, tem um pouco de um jogo mais posicional, com triangulações, tentando penetrar os espaços, achar os espaços, as entrelinhas, como que é a influência do Guardiola que você extraiu de positivo na Europa? Bom, eu acho que o treinador brasileiro, ou talvez ampliando um pouco mais, o profissional brasileiro, de um modo geral, e não só o treinador, o esportista, ele pouco se preocupou com a sua preparação. Por exemplo, eu sou formado em educação física. Se eu tivesse que sair da faculdade e estar à frente de uma escola, se fosse uma escola, mesmo uma escola ginasial ou um colegial antigo, hoje são as séries, né? Da quinta, oitava, enfim, eu teria dificuldades para iniciar e, inclusive, para as preparações de aulas para essa garotada. Por quê? Porque eu não tinha noção da variação, eu não tinha noção da quantidade, eu não tinha a própria didática que eu iria empregar. Você sai muito mal preparado das nossas escolas. Transferindo para o futebol, nunca deram atenção à formação dos nossos profissionais, nem dos nossos profissionais que dirigem as categorias de base, tampouco aqueles que estejam nas grandes equipes, médias, grandes e pequenas equipes do futebol brasileiro, como também nós nunca demos importância à formação dos nossos atletas. Então, é uma dificuldade que todos nós tivemos ao longo dos anos. A nossa formação foi a vida. A nossa formação foram os vestiários, foi o dia a dia, foi o teu crescimento como profissional, a maneira como você pensava futebol. Para muitos, não era só correr atrás de uma bola. Eu tive muitos companheiros que pensavam futebol e eram com eles que nós trocávamos ideias, informações e talvez tenhamos tido a base da nossa formação. Como exemplo, citei para você logo no início da entrevista, de observação de outros profissionais, de outros treinadores, o que o grupo gostaria de receber, o que o grupo não estava gostando, né, nas atitudes deste profissional, o que o grupo precisava, o que nós pretendíamos em relação a um desenvolvimento de equipe. A própria evolução dos nossos trabalhos, elas acontecem a partir do momento que você passa a se preocupar muito mais com a qualificação do profissional, com a qualificação, com a melhoria. Me preocupou muito depois da Copa do Mundo, quando todos diziam que o futebol brasileiro, os treinadores estavam defasados, os treinadores não tinham qualidades. Isso me preocupava. Eu falei, eu quero sair, eu quero ver se realmente é isso que está acontecendo. E durante 3 anos, isso já havia acontecido em 2012, em 2013, em 2014 e 2015. Nós fomos para fora, eu fui para um lado, meu filho foi para o outro, começamos a observar o que estava acontecendo no futebol mundial. E nós vimos que muitas das coisas que estavam fazendo lá fora, nós já fazíamos aqui dentro. Outras, de menor importância, nós descartávamos. Algumas nós aproveitávamos. Em muitas delas, nós mudávamos alguns detalhes dentro da nossa concepção. Mas, resumindo, nós chegamos a uma conclusão que o que faltava era apenas acreditarmos num conceito de trabalho, desenvolvendo exercícios que nos direcionassem a alcançar resultados a partir daquele conceito. Então, essa talvez tenha sido a principal mudança que nós fizemos na nossa maneira de trabalhar. De uns anos para cá, nem o aquecimento mais ele é dado aleatoriamente. Você dá um aquecimento de um trabalho objetivando um resultado futuro, ou seja, objetivando o trabalho seguinte um pouco menor, para que você depois
no terceiro momento, dentro do próprio período de trabalho, você implante o seu trabalho um pouco maior. Então, desde o aquecimento, ele é direcionado para o crescimento do seu trabalho naquele dia. Tudo que é feito hoje em dia, nós não fazemos mais nada de uma maneira aleatória. Tudo é muito bem conversado, muito bem planejado, muito bem treinado, para que você possa dar o máximo de condições aos seus jogadores. Não quer dizer com isso que todos consigam transferir para campo aquilo que tenha sido passado. Às vezes você não tenha um grupo que tenha o alcance daquilo que você queira. Essa é uma percepção do treinador. Às vezes você tem um grupo que exija muito mais do que aquilo que você esteja passando. Você também tem que estar atento para que você possa estar abastecendo cada dia mais dentro do que é pedido pelo grupo de jogadores. Então, é fundamental que a tua preparação esteja sempre no nível de exigência, um nível de exigência acima daquilo que a sua equipe apresente. Então, é fundamental que isso aconteça e essa preparação é mais do que necessária. Então, nós fomos para lá e constatamos que o treinador brasileiro não é tão defasado como falam ou falavam. O treinador brasileiro tem as suas qualidades. E nós não somos 5 vezes campeões do mundo por um acaso. Nós não ajudamos na revelação de muitos e muitos jogadores por um acaso. São 1.500 atletas profissionais saindo do país todos os anos. Isso que o Guardiola fala com relação à implantação de um conceito ao longo do primeiro ano, o segundo ano você começa a corrigir seus conceitos e, de repente, você já encontra algum resultado, e o terceiro ano, com certeza, você vai aí sim obter os frutos daquilo tudo que está sendo plantado. É uma realidade. Só que no Brasil nós temos que trabalhar com semanas, nós não conseguimos trabalhar com anos, como o treinador europeu consegue fazê-lo. Que treinador brasileiro conseguiria ficar 5 anos num clube sem uma conquista, como o Klopp acaba de finalizar agora, o 5º ano, e aí sim com uma grande conquista. Se nós formos lá atrás, Wenger, se nós formos lá atrás com um dos grandes treinadores do futebol mundial, ficou 23 anos no Manchester, e nos primeiros 4 anos não teve um resultado sequer de conquista num grande time inglês. Se isso acontecesse dentro do país, num Flamengo, num Corinthians, num Palmeiras, num Cruzeiro, num Inter, num Grêmio, o treinador não estaria já no primeiro semestre fazendo parte desse grupo. Ele já teria sido trocado. Então, esse processo que é acompanhado pelos treinadores europeus e que, de repente, o mínimo que passem em uma equipe, ele pelo menos ele consegue completar 2 ciclos de trabalhos. No Brasil, esses 2 ciclos, ou seja, 2 anos de trabalhos, às vezes ele é aberto por um profissional e ele é finalizado pelo 4º ou 5º profissional. Então, em 2 anos, você vê passar em um clube de futebol 4, 5 profissionais. Por isso que nós não temos como mensurarmos ou avaliarmos o trabalho de um profissional. É muito difícil disso acontecer no Brasil. As pessoas querem o resultado antes do trabalho, querem o sucesso antes do trabalho. E acho que o único local que o sucesso acaba vindo antes do trabalho é no dicionário, porque eu não vejo lugar nenhum do mundo que você não respeite as condições que você precise, ou seja, você implanta um trabalho, você movimenta esse trabalho, direciona esse trabalho, corrige na sequência esse trabalho, e aí sim, desenvolvendo a partir das suas correções, você começa a alcançar os seus resultados. No Brasil, nós não temos essa possibilidade. Por isso, quando disseram lá atrás que o treinador brasileiro estava defasado, eu falei, poxa, legal, estamos defasados. Nós não temos uma formação, nós não temos um desenvolvimento de carreira e ainda pedem para que nós façamos uma reciclagem. Aonde? O que eu vou fazer na minha carreira? A não ser trocar informações com profissionais, ir num curso de marketing, ir num curso de vendas, ir num curso
Paralelo, qualquer atividade paralela que apresente uma condição de crescimento a um profissional. A leitura, a busca de conhecimento fora do país, mas muito mais. Você ganha muito mais lendo o futebol brasileiro. E essa leitura é a maior aprendizagem que nós temos. Essa leitura ela é proporcionada pela nossa capacidade, pela nossa condição. E quando você aprende a ler futebol, você está tendo um ganho muito maior do que qualquer outro tipo de observação que você apresente. Então, para mim, é muito mais importante você estar observando o trabalho dos seus companheiros, o desenvolvimento desses trabalhos, porque quando você chega num clube, você com poucas mexidas, já conhecendo um pouco do desenvolvimento dos atletas e do conceito que estava sendo desenvolvido, talvez você consiga o acerto rápido daquilo que, de repente, naquele momento, não vinha sendo observado pelo profissional que ali estivesse. Então, é mais do que necessário que você esteja muito atento e preparado ao mercado. Você não pode ignorar, no momento que você esteja fora do mercado de trabalho, estar ignorando aquilo que esteja acontecendo com as equipes à sua volta. Você tem que estar muito atento, porque são esses detalhes importantes que fazem com que você mantenha uma evolução e um crescimento constante. E na próxima oportunidade, você chegue muito melhor preparado do que talvez você esteja ou estivera no clube anterior. Perfeito. Dorival, a gente percebe que você tem uma vontade, um desejo de trabalhar muito com a categoria de base. E hoje, no Brasil, como que você enxerga a formação dos atletas de base? Como que você acha que deveria ser também? E você trabalhou com alguns jogadores que naquela época eram talentos natos, como Ganso, Neymar, Oscar, Paquetá, recentemente, Gabriel Barbosa, só citando jogadores assim que tinham um talento a mais que a mídia já via também. Qual deles tinha uma melhor parte tática, absorvia melhor a questão tática que você passava? Qual deles tinha essa visão diferenciada na parte tática? Bom, primeiro que eu gosto muito de valorizar aquilo que é criado dentro de casa. E quando eu chego num clube de futebol, o que eu menos quero fazer é contratar. Eu quero primeiro valorizar aquilo que eu sempre fiz, desde a minha primeira equipe, o Figueirense, quando Felipe Luiz, André Santos, Carlos Alberto e outros mais aí foram lançados, porque eu sempre acreditei muito na capacidade de formação das nossas equipes. Pode ter um treinador que goste mais de dar a oportunidade aos garotos da base, mas eu não tenho dúvidas que eu estarei inserido dentro desses profissionais, porque é o que eu sempre fiz na minha carreira, é o que eu valorizo muito, e graças a Deus eu tenho essa coragem de poder lançar mesmo em momentos oportunos. Gostaria de dar uma oportunidade sempre em bons momentos, mas não tenho receio de lançá-los em momentos de necessidade. E se você se lembra da própria equipe do Palmeiras, que não tinha naquele momento esses jogadores no nosso grupo, inclusive, mas João Pedro foi trazido da base por um treinamento que eu vi ele fazendo, Natan foi lançado naquele mesmo momento, Vitor Luiz, foi toda uma linha de zaga. Rapidinho. Renato e quem? Rapidinho. Vocês falando sobre a parte do Palmeiras, o Gabriel Jesus ele já estava nessa transição. Em 2015 também. Ele explode, ele se torna a revelação do Brasil. Por que você também talvez não tenha explorado tanto ele? Você deu alguns momentos, só que ele poderia, na minha opinião, ter tido ainda mais protagonismo. Como que é essa sensibilidade também no momento de lançar o jogador? Porque o elenco do Palmeiras ele estava muito grande naquele momento e eu tive que trazer alguns jogadores dentro de uma necessidade que eu não tinha ali as características. Porém, meias e atacantes nós tínhamos demais.
E eu, inclusive, fui ver alguns treinamentos do Gabriel. E eu preparava o Gabriel já para janeiro abrirmos. Logicamente, caso eu permanecesse, essa era uma combinação com o próprio presidente Paulo Nobre, já abriria o ano com o Gabriel na equipe. Até porque já via nele qualidades e condições de poder fazê-lo. E foi assim que nós fizemos na maioria das equipes. Eu estava olhando outro dia a seleção brasileira, nós tínhamos ali Alain, Alexandro, nós tínhamos Felipe Luiz, tínhamos mais jogadores, enfim. Alisson. O Alisson, que estava no nosso grupo de trabalho, não fui eu quem o colocou, quem deu a primeira oportunidade, mas era o jogador que eu mais acreditava dentro do Internacional, e isso eu falava ao Marquinhos, que hoje é treinador de goleiros do São Paulo Futebol Clube, que era o goleiro que mais prometia que, a partir do momento que tivesse uma oportunidade, dificilmente ele sairia do gol do Internacional, e para mim seria um novo Tafarel, ainda eu colocava bem assim, pela capacidade desse menino. Mas eram muitos jogadores na Copa do Mundo, na seleção, que nós demos essa primeira oportunidade. Eu cheguei a jogar com o meio-campo no Vasco, com Felipe Coutinho, Alain, o Souza. Alex Teixeira também jogou. E Alex Teixeira era um meio-campo sub-19, não era nem sub-20. Eles eram sub-19 e ainda 2 desses foram ser campeões mundiais aquele ano. Então, eu sempre usei muito desse artifício em todas as equipes que eu passei, porque eu confio, eu acredito nesse tipo de trabalho. Para que isso aconteça, você tem que ter coragem também. Você tem que saber o momento, mas, acima de tudo, oportunizar esse garoto. Porque eu sempre falo isso também. Não é o treinador da equipe principal que lança esse garoto. Esse garoto ele já foi lançado pela base, pelo trabalho dos profissionais que não aparecem. Você apenas dá a oportunidade. É que às vezes a gente faz a colocação, eu lancei. Não é que você lançou, você deu a oportunidade. É isso que acontece com o treinador da categoria principal do clube. Mas você tem que acreditar nisso. Você, acima de tudo, tem que ter esse feeling, essa sensibilidade de poder propiciar ao garoto a oportunidade do início. E eu vejo essa condição na maioria das equipes que eu esteja. Por isso que, para mim, é um fator que desequilibra e faz com que exista um crescimento do nosso trabalho muito ligado à evolução desses garotos que estejam na base das equipes que nós estejamos à frente. Por isso que, para mim, é fundamental, e eu estou a todo momento observando os trabalhos, quer seja do Sub-23, como acontecia no Santos, no Internacional, onde muitos jogadores foram buscados dessas categorias. Nós levamos o Lucas Lima, da Inter de Limeira, para o Internacional de Porto Alegre, quando ainda era desconhecido, para o Sub-23. Rodrigo Moledo foi lançado no Internacional a partir do Sub-23. Oscar foi para lá no Sub-23. Damião foi para lá no 23. Assim como no Santos, nós tínhamos agora o Gregory, que hoje é uma grata revelação do Bahia, que fomos buscar na São Carlense. Então, assim, você tem que estar integrado com o mercado e, ao mesmo tempo, proporcionando condições aos profissionais de um crescimento. E eu fico muito satisfeito com esse tipo de trabalho, porque essa ligação ela é muito próxima. Por isso que, para mim, é muito importante eu estar, a todo momento, muito integrado com aquilo que esteja acontecendo dentro de um clube. Não sei se deu para entender mais ou menos o paralelo que é traçado. Perfeito. Quando chega um reforço, uma contratação, a maioria diz que é o presidente que contratou, só que a gente sabe que ele dá a última palavra, só que tem toda a comissão técnica, tem que aprovar. Como que funciona essa análise de mercado para reforços? Você citou 2 jogadores, o Gregory hoje, que o Roger já disse que tem nível de seleção brasileira, que ele vem da São Carlense, e o Lucas Lima, que você levou para o Internacional, da Inter de Limeira, você extraiu do Lucas Lima o melhor futebol dele no último terço,
e outros jogadores. Como que funciona essa análise de mercado entre o analista, a comissão técnica, a diretoria e o treinador? Olha, eu acho que principalmente o treinador, ele tem que estar interessado em todas as divisões que estejam passando futebol. Eu vejo dessa forma, e eu aprendi isso vendo um dia uma pessoa falar a respeito do Edilson Capetinha, que estava sendo observado pelo Guarani de Campinas quando jogava no interior de São Paulo. Eu não me lembro agora a cidade, tá? Mas jogava numa equipe do interior, se não me falha a memória, era uma equipe da B1 na ocasião, ou da A3, quando tinham aquelas divisões, e ele estava sendo já observado naquele momento e me chamou muita atenção. Então, por isso que para mim é muito importante eu estar olhando uma Taça São Paulo, mas acima de tudo eu estar vendo em algum momento uma equipe como o 15 de Jaú, que hoje está fora da Série A do futebol paulista, jogando de repente com um adversário que não chame muito atenção, mas que pode sim nos apresentar ali alguns valores importantes. E isso aconteceu de uma maneira geral com alguns jogadores que nós vimos aí atuar ou atuando em equipes do interior e que de repente foram solicitados, foram contratados e acabaram vingando, acabaram tendo condições de poderem crescer. Eu cito por último agora o Diego Pituca. Me ofereceram um jogador do Botafogo e eu falei, olha, nessa posição, nesse momento, eu não preciso, mas eu gostaria muito de ter aquele menino que é um canhoto, assim, magrinho, tal, que joga, às vezes entra como ala, às vezes entra como ponta pelo lado esquerdo, às vezes como meia, às vezes como segundo volante. É um jogador muito importante e talvez não tenha sido titular em todos os jogos. E fomos buscar esse jogador e, de repente, esse menino aí se apresenta muito bem e tem um crescimento fantástico. O Santos tinha um meio-campo já montado ali. Gregory, o Vitor Bueno e o Diego Pituca. Era um meio-campo com um futuro para anos e anos montado aí para substituírem aqueles que eram titulares naquela ocasião, né? Lucas Lima, Thiago Maia, o próprio Renato, enfim, eram jogadores que vinham sendo preparados. O Gregory só não subiu naquela ocasião porque teve uma fratura no tornozelo. Subiram o Vitor e o Diego Pituca, logo que chegou, até que regularizassem a documentação dele, eu acabei saindo do Santos, mas foi um jogador que eu fiquei muito satisfeito em ver o crescimento que teve e a maneira como ele foi contratado, porque ninguém sabia quem era e, de repente, ele acabou vindo para o Santos. E, para mim, hoje, é uma satisfação poder estar acompanhando esse garoto. Sobre o Diego Pituca, é até um fato curioso. Eu sou de Ribeirão Preto, então acompanhei ele e o Vitor Bueno. O Vitor já era uma promessa. Ele e o Wesley, que também chegou aí para o Santos depois, o extremo, que hoje, salvo engano, está no Red Bull, fazendo um grande trabalho. E o Vitor já era uma promessa, ele tinha uma qualidade. O Pituca não. Ele era um jogador que muitas vezes atuava na lateral ou atuava no meio ali, na trinca, mas um pouquinho mais recuado. Ele não tinha liberdade para ir ao ataque. O Pituca, ele tem uma característica muito similar ao Thiago Maia. Então, é até um ponto que você teve a sensibilidade de trazer ele para substituir o Thiago. A gente já sabia que o Thiago iria sair em algum momento. Então, é importante também, quando você monta a sua equipe, você monta o seu plantel, e você tenha peças no banco com características diferentes para mudar o jogo, ou similares, caso você perca esse jogador por lesão, por suspensão, ou até mesmo uma eventual saída. Você também teve, dentro dos seus modelos de jogo, uma intensidade muito grande na marcação. Não sei se você concorda. Era uma marcação muito grande. O Lucas, inclusive, ele fala que em 2015 o Santos atuava no contra-ataque do contra-ataque. Então, eram movimentações, era muito frenético. É o que hoje o Klopp faz, que é conhecido como Gegenpressing, que é você atuar nas transições com velocidade. Você acredita que tem
esse módulo é um pouco similar? Ou você acha que é apenas mais um mecanismo que você utiliza para recuperar a bola no último terço, está mais propício ao ataque? Eu acho que você tem que estar preparado para a saída de profissionais e você tem que estar com uma visão ampla de mercado para poder saber aonde você vai poder atuar, porque nem sempre você vai conseguir contratar aquele jogador que você precise, necessite ou que o clube tenha disponibilidade. Então, o Pituca, na realidade, ele foi trazido para o Santos nessa condição, para substituir o Thiago Maia, porque eu via nele todas as características possíveis do Thiago, um pouco menos de força de combate, um pouco mais de movimentação e criação, que é o que ele vem mostrando. Com relação à segunda pergunta, desculpe. Sobre o modelo, alguma ideia? O Santos, principalmente o Santos, ele utilizou muito o contra-ataque do contra-ataque, sim, que era verdade. a intensidade, a marcação frenética. Exato. Compreendeu? Sobre o Garden Pressing do Klopp. Isso daí é verdade, porque o time do Santos era um time muito veloz em contra-ataques, ficava muito pouco com posse de bola, ficava exposto demais, porque quando partia para um ataque, chegava às vezes com 4, 5 jogadores na frente, e a transição, que é só uma mudança de comportamento. Quando você está atacando, você de repente definiu a jogada, que seria o ideal. Não conseguindo definir, você tem que ter uma mudança de comportamento. Isso daí inexistia com o Santos. Ou seja, a partir do momento que você, atacando em velocidade, perdesse aquela bola, você dificilmente conseguiria uma recomposição para a sua volta. Tanto é que alguns treinadores que valorizam e que dão importância à posse de bola dizem que o ideal seria você chegar ao gol adversário com, no mínimo, uma troca de 8 passes, que é onde você tem condições da sua equipe ir se posicionando dentro do campo adversário. E o Santos fazia isso com 3 toques, e já chegava ao campo ofensivo. Definiu uma jogada e, de repente, 5 jogadores estavam praticamente dentro da área adversária. Um pelo lado do campo, fazendo um cruzamento, ou 2, e 3 ou 4 presentes dentro da área. Quer dizer, existia um vácuo muito grande, existia um espaço muito grande que não se conseguia preencher isso. O Santos trocava uma média de 270 a 320 passes por partida no máximo. Quando tinha posse de bola, conseguia fazer apenas 320 passes. Nós chegamos a ter uma média superior a 650 passes por partida. Isso foi sendo melhorado, foi sendo ganho com muito trabalho, muita repetição, muita dedicação, muito treinamento. Interessante, nós não perdemos a velocidade de contra-ataque, porém nós tínhamos uma chegada muito mais compacta. E isso o time também foi ganhando aos poucos, foi evoluindo, foi melhorando progressivamente, até o momento em que eles perceberam que não seria a todo instante que nós teríamos uma velocidade plena na nossa saída para contra-ataque. Que um contra-ataque bem construído com troca de passes, você também objetivava uma chegada e surpreendia o seu adversário. Então, tudo isso foi sendo alcançado aos poucos. Essa transição de uma maneira um pouco mais construída, essa transição em que mais jogadores participavam da construção e muitos chegavam para a definição, ela foi sendo muito mais valorizada, ela foi sendo muito mais reconhecida. E interessante é que o Santos tinha a maior velocidade de contra-ataque do mundo. E isso por um site que pesquisa esses pequenos detalhes de uma partida de futebol. O Santos apresentava o contra-ataque mais veloz. A nossa chegada era muito rápida. Então, eu não podia perder o que nós tínhamos de muito bom, mas eu tinha que acrescentar alguma coisa que melhorasse e que a equipe se mostrasse mais consistente, mais segura no momento em que não estivesse com essa posse. Por isso que foi muito importante a evolução, a mudança de comportamento que nós tivemos. Isso tudo foi mostrado em números e em gráficos aos jogadores na passagem de um ano para o outro, de 15 para 16 e de 16 para 17. E o quanto eles absorviam tudo isso e se importavam com esses detalhes. É muito interessante.
porque eles passam a estarem mais atentos na qualidade do passe, no momento da definição, no momento de arriscar uma jogada. Isso daí o importante do treinador é você treinar a sua equipe, mas não tolher o seu atleta daquilo que ele tenha de bom, não cortar a essência do seu jogador, não perder tudo aquilo que esse garoto possa te apresentar de positivo. Eu acho que você tem que completar o seu atleta e não cortar aquilo que ele apresente de bom. Isso daí é fundamental, que você tenha o feeling e a sensibilidade para poder tentar interferir o mínimo possível, acrescentando fatos novos a esse profissional. Perfeito. A gente agradece desde já o Dorival. Ele teve uma agenda muito lotada. Então, quando a gente entrou em contato, ele foi super gentil conosco, aceitou meu convite, tá com seus compromissos, tá parado agora, mas acredito que, não sei se é até uma vontade sua voltar a comandar ainda esse ano, vai passar alguns projetos, vai curtir um pouco com a família, vai se dedicar a isso. Como que vai ser agora? Você tá no mercado, no caso? Não, eu esperei por 3 situações que estavam acontecendo e que estiveram bem próximas aí de serem finalizadas, acabaram não dando certo, eram saídas aí para fora. Eu nunca tive essa oportunidade, eu queria ter uma experiência agora, nesse momento, por isso que eu não dei andamento nas conversas que foram requisitadas aí ao longo desses 6 meses. É natural que, não sendo finalizados a partir de agora, eu esteja no aguardo aí do mercado, com calma, com tranquilidade, desde que eu tenha a possibilidade de poder contribuir e melhorar o trabalho da equipe. É o seguinte, do contrário, eu prefiro continuar como esteja, até porque eu estou também me preparando para uma nova situação. Eu quero uma forma de poder desenvolver aí sim novo trabalho, mas que tenha tempo para que você consiga implantar alguma coisa. Eu acho que é um momento que você tenha que se recolher um pouco também e esperar pelos movimentos que o mercado apresente aí. Eu torço para que os treinadores possam finalizar os seus trabalhos e aí sim serem avaliados. Do contrário, acontecendo uma ou outra situação, é natural que nós estudaremos, mas de preferência que seja um trabalho que me dê possibilidades aí de um médio e longo prazo. Ainda que seja uma utopia falar em médio e longo prazo no país, mas eu quero acreditar que novamente eu possa ter uma situação como essa. Perfeito. Chegando ao nosso quadro final aqui, é o Pense Rápido. Vou te fazer uma pergunta, espero que você me responda com uma palavra, beleza? Uma palavra? Uma palavra. No caso, um jogador. Qual foi o melhor jogador taticamente que você trabalhou quando atleta? Companheiro, taticamente, o melhor. Companheiro, como jogador? Companheiro do seu time, na época de jogador. Para mim foi Douglas Lima Onça. Douglas Onça, um meia da Ferroviária de Araraquara. Perfeito. Muito inteligente taticamente. Perfeito. E o que você treinou? Dos jogadores que eu tenho treinado, eu acho que o Vitor Ferraz é um jogador diferenciado taticamente. E que eu observei ao longo da minha carreira, o lateral direito, que foi capitão titular da Alemanha e do Bayern de Munique, Philipp Lahm, que para mim é um jogador fora de série e em altíssimo nível, tem uma leitura de jogo que impressiona. E eu sinto isso também no próprio Rafinha, que fazia parte do mesmo grupo de trabalho, do mesmo elenco, e agora está no Flamengo, mas é um jogador com esse perfil, com essa característica. Perfeito. Qual foi o melhor jogo, taticamente, que você assistiu? Melhor partida tática que eu tenho assistido? Eu acho que foi Real Madrid e Bayern de Munique. Aquela partida da Alemanha, onde o Real já tinha uma vantagem e o Bayern teve que se abrir para cima
e a postura tática do Real foi muito interessante. As saídas de contra-ataque, os movimentos de contra-ataque que foram executados foram decisivos para a definição do resultado. Se não me falha a memória, aquela partida terminou 3-0, 4-0. Lá em Munique, foi uma partida fantástica do Real. Perfeito. E o que você comandou? Uma partida que eu tenha comandado... Eu acho que uma partida do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Santos, uma mudança... desculpem, uma partida do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Santos, em 2016. Nós perdíamos a partida por 1-0, jogando uma partida muito equilibrada, muito bem posicionada. E aquele dia nós fizemos uma alteração, tirando um zagueiro que na ocasião era O Aguilar, não era? Não. É o que veio... Era o Nogueira que estava Nogueira, jogando isso. partida. Nós tiramos, colocamos o Yuri, também mantendo apenas um zagueiro por trás, adiantando o Yuri como mais um volante ao lado do Renato, jogando praticamente o time do Santos para dentro do time da Ponte Preta, e fizemos uma virada fantástica aquele dia, botando muita pressão no time do Palmeiras. Eu acho que aquela partida, taticamente, foi muito importante para mim e nos mostrou assim, variações que foram fundamentais no crescimento da nossa equipe e na maturidade daquela equipe do Santos, que acabou sendo vice-campeão brasileiro aquele ano. Eu fico muito feliz por isso. Olha, os últimos 5 anos foram um vice-campeonato da Copa do Brasil, um campeonato paulista, 2 vice-campeonatos brasileiros. Eu acho que é uma satisfação poder estar participando desse seleto grupo de profissionais que estão muito próximos aí de conquistas. Perfeito. Não sei se você percebeu, mas quando eu cito a parte de números do Santos, esquema tático, que eu citei o 1-3-4-2, foi através dessa partida, com o Yuri atuando como regista, à frente do David Braz. E qual que é o seu objetivo no futebol? Eu ainda quero continuar tentando fazer as minhas equipes ofensivas, equipes qualificadas. Eu acho que dificilmente eu vou encontrar novamente uma equipe como foi o Santos de 2010 e que conseguiu ganhar inúmeros títulos aí a partir daquela montagem. Mas eu fico feliz porque desde o início, em todas as equipes que eu participei, eu sempre usei desse artifício. Desde o Figueirense, minha primeira equipe, quando eu recuei meias para jogarem como volantes. Aconteceu o mesmo no Sport de Recife. Eu tinha 2 meias como 2 volantes, que eram o Rodriguinho, que era um meia atacante, e o Wellington, como um segundo volante. Eram os homens de iniciação de jogadas, de criação e, ao mesmo tempo, de contenção. Então, eu acabei buscando alternativas importantes para equipes que não tinham ali soluções momentâneas e, de repente, têm encontrado um caminho, porque foram, naquela ocasião, com 11 anos como profissional, nós tínhamos alcançado aí 10 títulos importantes, 10 conquistas, em cada uma numa equipe, montando as equipes, iniciando um trabalho como esse esporte. Iniciamos ele do zero, tinham apenas 4 jogadores no elenco do esporte. Então, eu fico muito feliz de ter participado de alguns trabalhos vencedores e que ganhamos aí títulos importantes, chegamos em várias finais. Eu perdi até hoje apenas 3 decisões, uma para o Santos em 2009 no campeonato, 2007 no Campeonato Paulista, uma para o Cruzeiro à frente do Atlético com um time totalmente jovem, Bernard sendo lançado, outros jogadores ali, um time muito jovem em 2011, e para o Palmeiras a decisão da Copa do Brasil em 2015. Então,
é uma satisfação, porque a maioria das finais que nós chegamos, nós conseguimos aí alcançar, com a graça de Deus, os resultados que todos nós aguardávamos. Perfeito. Sobre aquela final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, foi um dos jogos assim que mais me emocionou e que eu mais vi a parte tática da sua parte e do Marcelo, influenciado com toda a parte psicológica, com todo a questão de ser uma final, tudo que a gente fala muito sobre tática, mas tem tudo muito por trás. A parte psicológica, técnica, você está tendo que lidar com pessoas, a parte do torcedor também pressionar. Então, toda a dinâmica daquela partida assim é memorável. Para a gente encerrar, como você define a sua trajetória no futebol? Olha, eu tô muito feliz com a minha trajetória. Eu acho que um treinador que iniciou numa equipe de Série A, se mantém ao longo aí de 15, 16 anos de trabalho. Parei por 3 anos. Ao longo desse período de 16 anos, nós ficamos 3 anos entre períodos de 5 meses, 6 meses, 7, enfim, nós ficamos observando. Então, na realidade, nesses 15 eu tenho 12 anos, tenho aí 10, 11 conquistas, tenho 3 vice-campeonatos, tenho 2 vice-campeonatos brasileiros. Para mim é uma satisfação. Inúmeros jogadores lançados. Na última seleção brasileira, tínhamos aí 7, 8 elementos que foram praticamente, que iniciaram praticamente a sua vida profissional com a gente. Nesses últimos 8 anos, eu estou entre Rio e São Paulo. É interessante isso, porque poucos profissionais tiveram essa oportunidade. Mas são 8 anos passando entre Rio e São Paulo, um mercado dificílimo de se trabalhar. Começou com o Flamengo em 2012 e está finalizando agora com o Flamengo em 2018, né? Que foi em dezembro de 2018. É muito importante que todo esse material que vocês possam levantar, todos os estudos realizados, sejam transformados em um livro. Nós temos muito pouca literatura dentro do nosso país, dentro do futebol sul-americano de um modo geral. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei numa livraria em Madrid e eu encontrei 3.000 títulos só sobre futebol. Aqui no país, talvez nós não tenhamos 300 títulos sobre esportes. Então, é fundamental que isso aconteça. A própria Conmebol, com esse material que estamos fazendo em relação à Copa América, transformará isso num livro para que criemos uma identidade própria. Muito pouca literatura nós temos e nós queremos deixar alguma coisa registrado. Então, todos os trabalhos sul-americanos, a partir de então, serão todos catalogados para que isso tudo fique registrado e a nossa confederação possa transformar tudo isso em material didático.